Olá, nono ano, bom dia a todos e todos, tudo bem? Vamos voltar para mais uma aulinha de geografia. Hoje, dando continuidade às nossas discussões sobre o Oriente Médio, sobre a parte do petróleo, vamos falar sobre a segunda crise do petróleo. Falamos em algumas aulas para trás da primeira crise do petróleo, a primeira crise lá, que estava diretamente relacionada a uma guerra, né, que houve no Oriente Médio, lá com Israel. Na década de 70, né, nós tivemos um conflito de alguns países árabes com Israel, né, que havia sido criada ali após a Segunda Guerra Mundial. Tá? Os países árabes foram contrários à criação do Estado de Israel, né, alegando que aquele território não pertencia aquele novo Estado Nacional que estava sendo criado. Né? E nesse contexto, os países árabes, liderados pelo Egito, eles vão atacar Israel, a famosa guerra do Yom Kippur, né? Eles vão atacar Israel, mas vão acabar perdendo a guerra. Tá? E nesse contexto, né, em 73, lá, a OPEP, os produtores, né, de petróleo, ela vai suspender a venda, né, de petróleo para os Estados Unidos, para a Europa. Isso vai levar a uma supervalorização do petróleo, tá, do barril do petróleo no mundo, e vai ocasionar aí, claro, na falta do combustível em vários países, afetando principalmente a Europa e os Estados Unidos, né? Nós vimos isso aí na última aula. Bom, e essa segunda crise do petróleo? Essa segunda crise, pessoal, do petróleo, ela está diretamente relacionada, ela está contextualizada com a famosa Revolução Iraniana ou Revolução Islâmica de 1979. Então, essa crise, essa segunda crise do petróleo, ela vai ocorrer neste contexto da chamada Revolução Islâmica, tá? Ou Revolução Iraniana. O que você precisa saber? Até 79, né, o Irã, que é um país persa, tá? Eles são persas, tá, ok? Eles eram governados por um rei, tá? E o rei no Irã, ele tem o nome de Shah. Tá? Então, eles eram governados por um Shah, né, por um rei chamado Reza Pahlavi, tá? Que é esse carinha, olha que bonitinho, o Reza Pahlavi, tá? Que ficou no poder do Irã até 1979. E a família Pahlavi, do Reza Pahlavi, né, o Shah Reza Pahlavi, ela era acusada constantemente de ocidentalizar o Irã, ou seja, de aproximar o Irã com ideais norte-americanos, de trazer uma influência da cultura norte dos Estados Unidos para dentro do Irã, e isso não era visto com bons olhos por grande parte da população. E nesse contexto, pessoal, né, eles eram criticados, eles eram perseguidos, aquela coisa toda, era um governo acusado de muita corrupção, né, de ter laços muito profundos com os Estados Unidos. Então, ou seja, eles eram acusados de ocidentalizar o Irã, né, e isso não era visto com bons olhos à época. Tanto que em 1979, o Shah Reza Pahlavi aqui, ele vai ser destituído do poder, ele vai ser retirado do poder por uma revolução, né? E essa revolução em 79, ela estava sendo liderada por um cara chamado Ayatollah Khomeini, tá? O Ayatollah é um título religioso, tá bom? Só é um título religioso concedido aos clérigos do islamismo xiita, do ramo xiita, da minoria islâmica xiita, tá? Que é dentro do islamismo, eu vou falar isso com vocês em algumas aulas para frente, tem algumas ramificações dentro do islamismo, tá? Tem os xiitas, tem os sunitas, tá bom? E o Ayatollah Khomeini, Ayatollah é um título religioso, tá bom? Concedido aos clérigos do islamismo xiita, tá? Então esse cara aí, o Khomeini, que é um xiita, através de uma série de manifestações,
né, manifestações com muito apoio dos estudantes na época, ele vai conseguir tirar o Reza Pahlavi do poder. Então ele tira o Reza Pahlavi do poder, esse Khomeini aqui, e instaura no Irã, a partir daquele momento, uma teocracia em 1979. Então o que é uma teocracia? É um governo baseado na religião, tá bom? É um governo no qual, no caso aí, a religião islâmica, né? Eles vão governar o país de acordo com as leis islâmicas. É um governo teocrático. O Irã, ele é um governo teocrático na teoria e na prática ele tem um pedacinho de democracia também, tá? Porque existe lá, eles podem escolher o presidente, mas a população ela pode votar em alguns, né, presidentes. Mas como que funciona? O Ayatollah, hoje não é o Khomeini que está no poder, hoje é o Ayatollah Khamenei, tá? O Ayatollah Khamenei que está no poder. E o que acontece? Na época e hoje, eles escolhem algumas pessoas e falam com a população, vocês podem votar somente nesses candidatos aqui. Ou seja, né? E são candidatos que vão passar pelo crivo religioso, pelo crivo aí, das leis islâmicas, tá? Isso que é uma teocracia, tá bom? E o Khomeini, pessoal, ele vai permanecer no poder aí por 10 anos. Ele vai entrar em 1979 e vai até 1989 no poder. Em 89 ele morre e assume um outro Ayatollah, que é o Khamenei, tá bom? Então antes nós tínhamos o Khomeini, que é esse que você está vendo na foto, e hoje nós temos o Ayatollah Khamenei. Aí você me diz, espera aí, professor, desde 79, então o Irã é uma teocracia governada de acordo com as leis islâmicas, um governo baseado na religião, que tem a figura mais proeminente, a figura máxima, um Ayatollah, que é um título religioso? Sim, desde 79 nós temos aí no Irã isso. Primeiro com o Khomeini e hoje com o Khamenei. Bom, mas o que aconteceu, pessoal, neste contexto aí? Quando o Khomeini, esse carinha da foto aí, assumiu o poder lá e instaurou a Revolução Islâmica, né? Vamos islamizar o país novamente, tirar os ideais ocidentais que o Reza Pahlavi tinha colocado aqui, ó, esse cara aí. Esse rapazinho aí, ele foge com a sua família para os Estados Unidos, e os Estados Unidos dá abrigo para ele. E aí o Khomeini fala o seguinte, olha, os Estados Unidos, nós já implantamos a lei islâmica aqui, e o Reza Pahlavi aí, ele tem que ser julgado de acordo com as leis islâmicas pelas coisas que ele fez no país. E os Estados Unidos se nega a entregar o Reza Pahlavi para o governo iraniano. Ele não vai entregar, deu abrigo para ele, porque ele era a família do Reza Pahlavi aí, a família Pahlavi era muito amiga dos Estados Unidos e tal. E os Estados Unidos se negou a entregar. E aí, qual que é o reflexo disso? O Khomeini aí, ele vai fazer o quê? Uma redução, o Irã era um grande produtor de petróleo, ele vai fazer uma redução, uma nova redução na oferta de petróleo do mundo. Ou seja, ele para de produzir e vender petróleo para os Estados Unidos da América. Com isso, vai haver uma supervalorização do barril do petróleo, e dessa vez muito mais intensa do que na primeira crise do petróleo, tá? Nós vamos ter uma crise gigantesca em vários lugares do mundo por conta dessa supervalorização do petróleo, como retaliação, né, dos Estados Unidos aí, primeiro, apoiarem o Reza Pahlavi e segundo, por darem abrigo ao Reza Pahlavi. Olha aí a imagem, olha, para abastecer. E aqui no Brasil, ó, acabou a gasosa, refletiu até no Brasil. Tanto é que refletiu no Brasil, faltou combustível aqui no Brasil, pessoal, nessa crise de 79, que obrigou o governo aqui brasileiro a desenvolver um programa para um combustível alternativo. E é daí que surgiu o nosso etanol. Tá? Na década de 80 aí, ó,
por conta da crise do petróleo de 79. Não tinha combustível aqui no Brasil, não tinha combustível no mundo, os barris estavam sendo produzidos pelos outros países, não era suficiente para atender todos, os preços estavam elevadíssimos desse barril, então começou a faltar combustível em vários lugares por conta dessa revolução iraniana. E o interessante é que no Brasil, né, nós tivemos aí também a falta desse combustível, e surgiu nesse contexto o programa, né, o outro programa de combustível, que é o desenvolvimento do etanol, né, que nós utilizamos a cana-de-açúcar, né, para desenvolver o etanol aí. E aí é nesse contexto da década de 80 que começaram a ser fabricados os carros movidos a álcool. Que legal, né? E o etanol sendo misturado também no combustível, né? Já que chegava pouco combustível, então vamos misturar etanol a ele. Pessoal, o interessante disso tudo é que as retaliações do Irã não acabaram por aí, né? Nós tivemos um grupo mais radical dentro do Irã, dentro dessa revolução iraniana, inclusive com o apoio do Khomeini, do Ayatollah Khomeini, que eles fizeram uma coisa muito louca, em 79, eles, como retaliação aos Estados Unidos, esse grupo mais radical da Revolução Iraniana invadiu a embaixada dos Estados Unidos em Teherã, né, que é a capital do Irã. Eles invadiram a embaixada. Cara, e a embaixada é algo inviolável, né? Não sei se você sabe, a embaixada é um pedaço do país dentro de outro país, né? É inviolável, ninguém pode entrar, ninguém pode sair. Mesmo, por exemplo, aqui no Brasil tem a embaixada dos Estados Unidos. Mesmo estando no território brasileiro, nós não temos autoridade sobre aquele território, porque dentro da embaixada, por exemplo, é um território norte-americano, né? E os caras invadiram e fizeram diversos reféns nessa embaixada americana. Isso criou uma tensão internacional muito grande, porque os caras refém apontando arma, aquela coisa toda. E algumas pessoas da embaixada dos Estados Unidos conseguiram fugir pela porta de trás, e tinha uma rua cheia de embaixadas, né? Eles conseguiram fugir pela porta de trás e entrar na embaixada do Canadá. E aí, o seguinte, a CIA, né, a agência de inteligência dos Estados Unidos, tinha que arrumar um jeito de tirar esses norte-americanos que estavam na embaixada do Canadá. Lembrando que o Canadá não dava para tomar a frente, né, e falar assim, ó, eu vou proteger esses americanos aqui, porque o Canadá ele tem uma política neutra, né, na geopolítica mundial. Então o Canadá é neutro. E esses norte-americanos, né, os estadunidenses, desculpa, se abrigaram no Canadá, e aí a CIA tinha que arrumar um jeito de tirar esses caras do Canadá sem comprometer o Canadá, né? Tirar da embaixada canadense sem comprometer os canadenses e sem que o governo iraniano soubesse disso, porque senão a crise diplomática ia aumentar mais ainda e eles seriam mortos com certeza se descobrisse isso. E aí o governo norte-americano pensou, e sabe o que eles fizeram? Falaram o seguinte, olha, vamos fazer um filme que fala, um filme canadense. E aí nós vamos filmar esse filme lá em alguns lugares no Irã e nós vamos utilizar essas pessoas que estão lá dentro da embaixada como se fossem atores. E aí quando a gente conseguir colocar eles perto da fronteira, a gente foge com eles. Isso eu tô falando sério, isso foi segredo de Estado dos Estados Unidos, né? E foi revelado há pouco tempo. Tanto é que isso é coisa de filme, né? Um filme, isso deveria ser coisa de filme, né, que os caras inventaram um filme de ficção para poder tirar esse pessoal de dentro da embaixada. E o legal disso tudo, isso aqui é que recente eles fizeram um filme que conta essa história baseada em fatos reais. Muito legal essa questão, que é o filme Argo, tá? O filme Argo, eu vou mostrar para vocês aí, é um filme um pouquinho mais antigo, acho que ele é de 2012, 2013, por aí. Mas é um filme muito doido. Se você tiver um tempinho, assiste. Filme Argo, tá? Que vai contar a história, então, da CIA dos Estados Unidos tentando tirar esses norte-americanos
que conseguiram fugir do sequestro lá na embaixada dos Estados Unidos, fugiram para a embaixada canadense e de lá a CIA tinha que arrumar um jeito de tirar eles. Tá? Só antes de eu passar o trailerzinho do filme aqui para vocês verem, é importante entender que hoje o Irã vive um embargo econômico, tá? Os Estados Unidos adotou um embargo econômico. O Irã tem muita dificuldade de comercializar o seu petróleo, de realizar comércio com outros países, sobretudo com os Estados Unidos, tá? Então vive de certa forma algumas crises, tá? E esse embargo econômico surgiu principalmente porque o Irã, né, estava sendo acusado pelos Estados Unidos de estar beneficiando o urânio para criar armas de destruição em massa. Então olha como que essa história é quente. Dá uma olhada no trailer para você ver que legal agora. Olha só, vamos assistir junto aqui. Vou colocar minha imagem aqui, ó. E aí? Tá passando? Vamos ver. Agora sim. Actions of Iran have shocked the civilized. Deixa eu descer isso aqui, pessoal. Desculpa. Civilized world. Let's go. Shred everything. Our embassy has been seized and more than 60 American citizens continue to be held as hostages. If we're going to go, then we need to go now. What happened? 6 of the hostages went out a back exit. Where are they? The Canadian ambassador's house. We've got Revolutionary Guards going door to door. These people die. They die badly. White House? Who wants the 6 of them out? What we like for this are bicycles. Deliver the 6 bikes, provide them with maps. Or you could just send in training wheels and meet them at the border with Gatorade. It's gonna take a miracle to get them out. Buddy man, what are we watching? I got an idea. They're a Canadian film crew for a science fiction movie. I fly into Tehran. We all fly out together as a film crew. I need you to help me make a fake movie. So you want to come to Hollywood and act like a big shot without actually doing anything? Yeah. You'll fit right in. You need a script? Argo, science fantasy adventure. Moonscape, Mars, desert. They need an exotic location to shoot. You need a producer. If I'm doing a fake movie, it's going to be a fake hit. You don't have a better bad idea than this? This is the best bad idea we have, sir. By far. You have 72 hours to get them out. They're getting a visitor. You gotten people out this way before? No. They're asking us to trust you with our lives. This is what I do, and I've never left anyone behind. I know who they are and they know they're hiding out. It's over, Tony. If they stay here, they will be taken. Probably not alive. We're responsible for these people. I'm responsible. You really believe your little story is going to make a difference when there's a gun to our heads? I think my little story is the only thing between you and a gun to your head. Uau! Assistam, é muito legal esse filme. Tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado aí da nossa aula sobre a segunda crise do petróleo. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Não deixem de me procurar. Tchauzinho e até semana que vem. Valeu!